Graça e a paz de Jesus, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre a cruz e a crucificação. Desde já dá um like aí, dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal, compartilhe esse link com outras pessoas para que o máximo possível de pessoas possam estar aprendendo à luz da palavra de Deus, princípios e valores eternos do coração de Deus para o seu coração. Nós estamos baseados hoje em Gálatas 6,14. Gálatas 6,14 diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vou repetir: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Glória a Deus. Então, nosso tema de hoje é a cruz e a crucificação. Que relação tem a cruz e a crucificação com a vida do cristão? Nós precisamos aprender que existe uma diferenciação espiritual entre a cruz e a crucificação. A cruz nada mais é do que um fato histórico independente das nossas escolhas. Foi um fato histórico, uma obra extraordinária, a obra de Jesus sacrificial, vicária, substitutiva por nós na cruz do Calvário. Quer sabemos ou não, quer aceitemos ou não, Jesus morreu para nos justificar e restaurar a nossa comunhão com o Pai. Através da cruz nós somos reconciliados com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados por Deus através de Cristo, mediante a fé nessa obra extraordinária, a obra da cruz. A crucificação é uma escolha diferente. A crucificação é diferente da cruz. A cruz é um fato, é um evento, é uma obra extraordinária que Jesus fez para nós. A crucificação é uma escolha intencional de nos sujeitarmos aos princípios propostos por Jesus na sua morte. E você, será que tem se submetido aos princípios implícitos na cruz do Calvário? A cruz precisa ser verbalizada, precisa ser vivida na vida do cristão, precisa ser acionada, verbalizada, ou seja, experimentada, experiencializada em cada situação específica de pecado ou injustiça que nos tem atingido. A cruz de Cristo, meus amados, é a resposta de Deus para a queda humana, enquanto a crucificação é a resposta humana que damos à resposta de Deus, validando tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E o ser humano, ele tem quatro estágios, né? Quatro grandes eventos, quatro grandes fases, né? Ou estágios da vida de um ser humano, de um verdadeiro cristão. Primeiro, a criação. Segundo, a queda. Terceiro, a redenção em Cristo Jesus. E em quarto lugar, todo cristão, todo verdadeiro filho de Deus vai experimentar no futuro ainda o que a Bíblia chama de glorificação. Também é chamado pelos teólogos de consumação. Vou repetir: criação, queda, redenção e glorificação. São as quatro fases de um verdadeiro cristão. Então, o que adiantaria o fato de Jesus ter pago o preço da culpa da humanidade se as pessoas desconhecessem isso? Não teria sentido nem razão. Portanto, ter direito à salvação não significa ter a salvação. O fato de Jesus ter morrido na cruz em nosso lugar não torna as pessoas automaticamente salvas. Não funciona assim. Da mesma forma, quando entendemos que cremos e aceitamos aquilo que Jesus fez por nós na cruz, passamos a ter o direito, a herança de uma vida totalmente livre, saudável e abundante no Senhor. Porém, desfrutar eficazmente dessa vida é muito mais do que ter um direito apenas a ela. Apesar de todo crente ter o direito a uma vida totalmente livre, na verdade poucos a têm. Por quê? Porque nem todos assumem uma aliança
e um compromisso com o libertador, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 e 36. Então, existe sim uma distância entre ter o direito a uma vida livre e realmente experimentar uma vida liberta, livre no Senhor Jesus. Esta é a mesma distância entre a cruz e a crucificação. A cruz é o fato, é a obra de Jesus. A crucificação é um processo de libertação na vida do crente. A cruz de Cristo, ou seja, o evento histórico da morte de Jesus, só é validado quando temos a disposição voluntária de interagirmos com os princípios de vida propostos na crucificação. Será que você está disposto a viver isso que Paulo fala em Gálatas 6,14? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a cruz, é o fato, pelo qual o mundo está crucificado. Aqui nós vemos a crucificação, o processo, para mim e eu para o mundo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Será que você tem crucificado a sua vida para o mundo e para você mesmo? Lembre-se o que diz Jesus. A Bíblia diz: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Será que você tem negado a si mesmo? Será que você tem tomado a sua cruz? Será que você tem seguido os passos, o exemplo, o modelo, o estilo de vida de Jesus? É sobre isso que nós estamos falando. E aí vamos falar do primeiro princípio de crucificação na vida do crente, que é o princípio da transparência e da reconciliação. Transparência e reconciliação são considerados como princípios troncos, princípios axiomáticos, como se fosse uma coluna vertebral, a essência da verdadeira fé cristã. É onde brotam todos os demais princípios pertinentes ao processo de crucificação. Sempre lembrando que cruz é um evento histórico, a morte de Jesus no nosso lugar, e crucificação é um processo de vida do crente na medida em que ele se entrega aos processos do Espírito Santo de forma voluntária, se rendendo ao Senhor e obedecendo aquilo que Deus ensina na sua palavra. Quando nós tratamos de transparência e reconciliação, o nosso texto básico é 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que coisa linda, que Deus quer que você ande na luz, que você esteja na luz, que você tenha comunhão com Deus e com os seus irmãos e com as pessoas que você ama e com os seres humanos de forma geral. E que o sangue de Jesus, seu Filho, aí então, se andarmos na luz, tivermos comunhão, no versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Confissão, arrependimento, transparência, integridade, andar na luz, fala de tudo isso. Ter comunhão, aí sim o sangue de Jesus, seu Filho, Filho amado de Deus, o nosso irmão mais velho, nos purifica de todo o pecado. Então o contexto básico aqui não é apenas perdão, mas sim purificação. Perdão e purificação são dois conceitos bíblicos diferentes, que têm a sua diferença. E é interessante que a base para isso é andar na luz e ter comunhão. Uma vida purificada significa que a pessoa está não apenas perdoada, como também livre de toda e qualquer contaminação espiritual, está vivendo uma vida saudável na fé, sujeita à prosperidade e o favor de Deus sobre a sua vida. Portanto, o conceito espiritual de purificação vai bem além de ser perdoado. Ser perdoado já é uma bênção, mas ser perdoado e purificado é ainda melhor. Significa que toda a justiça foi satisfeita, que se esgotaram todos os recursos para que a situação fosse esclarecida, resolvida, consertada na sua vida. Desfaleceram-se os argumentos contrários que o diabo tinha contra você.
porque você foi perdoado e foi purificado pela graça de Deus, andando na luz, tendo comunhão, confessando o seu pecado e se arrependendo dos seus maus, das suas más obras. Não existe então tal possibilidade de purificação sem total transparência e flexibilidade para reparar os danos causados nos relacionamentos. E como tem danos causados em relacionamentos. Então, veja bem, esse texto que nós acabamos de mencionar, 1 João 1,7, tem um artigo condicional aqui, se andarmos na luz, se. Então, quando tem esse artigo condicional, é simples, não tem meio termo. Ou você é ou você não é, ou você tem ou não tem. Se você exercita transparência e reconciliação, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Isso precisa ser desmistificado na vida de muitos cristãos. Se você não exercita transparência e reconciliação, por mais que você tenha invocado verbalmente o sangue, o nome de Jesus, isso não vai libertá-lo da contaminação agregada. Ainda permanece o respectivo crédito de injustiça acumulado que sustenta os argumentos de Satanás contra você. Ou seja, é necessário ter comunhão com os seus irmãos e é necessário ter transparência total, andar na luz, para que a plenitude daquilo que Deus quer para você venha sobre a tua vida. A purificação e o perdão dos nossos pecados. O nome de Jesus ou o sangue do seu sacrifício não funcionam como uma espécie de amuleto ou uma palavra mágica que nos salva ou nos protege, independentemente do nosso relacionamento com Deus e com os valores que Ele mesmo estabeleceu para tal. Então, lembre-se disso, o nome de Jesus e o sangue de Jesus não são amuletos, não são palavras mágicas que nos salvam ou protegem. Elas só funcionam com aqueles que têm uma vida de confissão, arrependimento, uma vida de andar na luz e uma vida de comunhão uns com os outros. Deus é um Deus de princípio. Ele não faz nada sem ter como base os princípios e valores do reino de Deus, tá bom? Então nós vimos hoje o primeiro princípio implícito na cruz. Vimos a diferença entre a cruz, que é o evento de Jesus lá na cruz do Calvário, e o processo chamado crucificação. Tudo isso baseados em Gálatas 6:14. Que você compreenda isso como cristão. Que você se glorie no evento da cruz, mas também viva e vivencie o processo de santificação através da crucificação. Porque pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E que a nossa glória seja a cruz de Cristo. E que o mundo e as coisas mundanas, pecaminosas, sejam banidas da nossa vida através da confissão, do arrependimento, da transparência de andar na luz e da comunhão com os nossos queridos irmãos, tá bom? Deus abençoe você, tua casa, tua família. Quero mandar um abraço para o meu irmãozão, Rafael, a Franci Veloso, a Patrícia Feitosa, a Cá Godoy, todos vocês que estão aqui online conosco, a Carolina Makeup, a Adeline Bueno, o André Martins, querido. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês chegaram agora no final, é só clicar novamente nesse vídeo e assistir todo o vídeo. Hoje nós falamos sobre a cruz e a crucificação, tá bom? Tamo junto aí, manão, em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, quero orar pela sua vida. Desde já quero deixar um convite para você, nesse final de semana, sábado à noite, às 19 horas, no domingo de manhã, às 9 horas, nós vamos ter um curso bíblico sobre as 7 festas de Israel e o seu apontamento para Jesus. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, você pode ter certeza. Venha estar conosco, o link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, todas as informações estão aí embaixo no link de descrição. Se você também sentir no coração o desejo de semear, ofertar, exercer a sua generosidade nesse ministério, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família pastoral, aqui no link de descrição tem todas as informações de como fazer isso. Desde já, deixe seus comentários, dá um like, dá um joinha, aperta aí,
Compartilhe esse link com outras pessoas, quem sabe as pessoas precisam ouvir essa mensagem para abençoar suas vidas e seus corações. Eu quero terminar abençoando a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a vida dos nossos irmãos diante do teu altar, diante do Senhor. Pedimos a tua graça sobre cada um deles, que possamos nos gloriar no grande evento que aconteceu há 2000 anos atrás, a morte vicária de Jesus Cristo, a cruz de Cristo que nos salvou, nos libertou, nos restaurou, nos reconciliou com Deus. Mas também possamos viver o processo lindo de santificação, chamado de crucificação, mortificação para o pecado e o mundo. Pai, que possamos compreender essas duas verdades, que possamos viver também em transparência e reconciliação, assim como ensina a tua palavra em 1 João capítulo 1, versículo 7, que possamos viver na transparência, na reconciliação com os nossos irmãos, em comunhão, sendo purificados e perdoados pelo sangue de Jesus, o Filho amado de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Abençoa cada um dos meus irmãos nas suas necessidades gerais, prospera, derrama a tua glória, a tua graça, conserta o que tiver que consertar na vida de cada um deles, abençoa, multiplica as tuas bênçãos, promessas, graças, glória. Ó Deus, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos e manifesta o teu poder, a tua unção, o teu cuidado, o teu amor e a tua graça, as riquezas da tua graça sobre cada um deles. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, Patrícia. Deus abençoe. Glória a Deus. Um bom dia para você e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês.